Após 3 dias de folga, o técnico Roger Machado e o grupo de jogadores do Inter voltam aos trabalhos no CT do Parque Gigante. Além de tentar suprir as ausências dos 3 selecionáveis e da suspensão do atacante Wesley, a direção colorada corre fora dos gramados para colocar mais uma alternativa no grupo que vai enfrentar o Fortaleza agora no próximo dia 11. Enquanto isso, o pai do atacante Wanderson defende o jogador, fala sobre o foco do atacante no Beira-Rio, mas ainda assim revela sondagens pelo filho. E mais, o balanço da janela. Quanto ficou entre saídas e chegadas, em relação aos pilas nos cofres colorados. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e aprender, entender, falar, conversar. Não. Fala Colorado, tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado. Colorado que finalmente volta aos trabalhos. E eu falo finalmente porque depois dos 3 dias de folga, né, tem o treino na tarde dessa quinta-feira, mas isto mostra que cada vez mais a data FIFA vai ficando para trás e é só uma semaninha, né, para a gente voltar a ter jogo do nosso Inter. Inter e Fortaleza na outra quarta, dia 11, no estádio Beira-Rio. É jogo para mais de 35 mil torcedores, hein? É jogo para a gente pegar e engrenar, fazer a segunda vitória consecutiva depois dessa vitória maiúscula, né? Contra o Juventude, os 3 pontos, uma ascensão na tabela. Enfim, são os jogos que a gente tem que recuperar ainda contra Fortaleza, Flamengo e Bragantino. Aproveitamento, inclusive, se a gente conseguir os 9 pontos de G6, conseguiríamos dar um salto considerável na tabela. O técnico Roger Machado tem algumas questões para resolver e a gente vai falar sobre isso. Então fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa o teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho. E não te esquece que a KTO.com está te esperando lá para tu fazer parte da nossa galera. E no link que tem aqui no comentário fixado, tu vai para o site da KTO e já tem o cupom Ernest prontinho ali para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. KTO é onde a diversão acontece. E certamente, né, meu? Tu vai te divertir com responsabilidade, mas principalmente vai te ligar que é um site para maiores de 18 anos, tá? O Inter, então, de volta aos trabalhos nessa tarde, né? Um treino fechado. O treino de sexta-feira é prometido que seja aberto. Pelo menos foi a informação trazida pela assessoria do Inter ontem à noite, ainda na quarta-feira, para os repórteres já se organizarem. Borré, Valência e Rocher estão fora, porque estão com as suas seleções respectivas, né? Colômbia, Equador e Uruguai. Data FIFA, eliminatórias da Copa, não tem como, né? É praticamente impossível, porque boa parte dos jogos acontece um dia antes do dia 11, né? Então dificilmente eles conseguiriam estar aqui. Outro selecionável é o Gabriel Carvalho, e até dá uma olhada nas imagens aí do guri lá no treino na Granja Comari, e principalmente, né, jogando na seleção sub-20, uma categoria acima da que ele é, né? Ele com 17 anos já sendo aí uma opção, né, do técnico Ramon Menezes. A grande questão é que o Gabriel Carvalho, ele joga dias antes, se eu não me engano o último jogo é dia 8, e aí ele consegue estar aqui em Porto Alegre, jogar um pouco do sacrifício, né, mesmo que esteja em campo 100% dos amistosos que a seleção sub-20 vai fazer, para o Sul-Americano, né, a preparação inclusive, que eles estão fazendo agora nessa data FIFA lá na Granja. Então, o Gabriel Carvalho é o menor problema. O Wesley está suspenso, a gente já falou sobre isso também em outros conteúdos, e tem um detalhe importante, né? O Brian Aguirre. O Brian Aguirre ele pode fazer sua estreia pelo Internacional agora diante do Fortaleza, porque ele chegou ao final da tarde de terça-feira aqui em Porto Alegre, já falou pelo clube e tudo mais, já concedeu entrevistas, né, para a TV Inter, e agora o trabalho fica por parte da direção colorada.
porque ele tem que fazer os documentos do Brasil, mais ainda o visto de trabalho, carteira de trabalho e tudo mais, e ser apto, né, legalmente a estar no BID. Então, essa correria agora quem faz é a direção. Se tudo der certo, até o dia 10, se ele estiver no BID no dia 10, que é terça-feira, ele pode jogar normalmente pelo time do Roger Machado. O pai do Wanderson, ele concedeu uma entrevista para a GZH. E aí eu vou dizer por que o pai do Wanderson concedeu uma entrevista, né? Porque ele é também um empresário do jogador, o seu Vanberto. E aí ele menciona que o filho recebeu sondagens, sim, do exterior, mas que ele não está dando migué, ele não está inventando lesão e ele continua com o foco aqui em Porto Alegre no time do Internacional. Ele rebate e defende imensamente as críticas que o Wanderson tem recebido, sendo às vezes chamado pela torcida nas redes sociais de chinelinho e tudo mais, ainda que, né, o jogador tenha estado em campo apenas 35 minutos dos últimos 10 jogos em que o Internacional fez agora na temporada. Ele jogou contra o Atlético, ainda fez o gol, claro, né? O gol de empate, aquele 2-2 no Atlético Paranaense, e aí ele de longe, né, vem sendo o Wanderson de 2024, de 2023. Agora em 2024, ele fez 32 jogos com só 4 gols marcados. Só para ter uma ideia, o Lucas Alário, que também não vive uma boa fase, ele tem 5 na temporada. Então me parece que o Wanderson tem que evoluir muito ainda para voltar a ser aquele parceiro do Ener Valencia, né? Ou aquele cara das assistências também, porque esse ano, por exemplo, ele só fez 3 assistências em todo 2024. O pai do Wanderson diz o seguinte: ele entrou muito bem, chegou a marcar gol de empate no final contra o Atlético Paranaense, mas depois, no outro dia, ele sentiu uma pontada na panturrilha. E daí ele vem tentando se recuperar. A gente tem falado, ele está se sentindo bem. Só para deixar claro, por vezes as pessoas ficam especulando coisas. Que o Wanderson está fazendo corpo mole para sair, que teve uma proposta dali, daqui, e nós somos bem claros. Meus filhos são educados como praticamente eu era. Nunca fui jogador de sair de campo por coisinhas pequenas. No caso, ele está dizendo que se fosse uma simples dor na panturrilha, o Wanderson estava jogando aí. Ele está lutando para voltar 100%, para dar o melhor para a equipe. É um jogador que gosta de estar nos treinos. A felicidade dele é estar dentro do campo. Ele está contente, ama Porto Alegre e ama o Inter. Teve especulações, ou seja, ele recebeu ligações sobre possibilidades de ir para outros centros. Mas nada de concreto. E aí aqui eu já trouxe uma informação para vocês também, né? O Inter, inclusive, pediu para empresários do ramo do futebol tentarem achar um clube para o Wanderson. O Lucas Colar, inclusive, entre uma das fontes que ele conversa, a fonte chegou a dizer que, o Wanderson até se daqui a pouco tivesse uma oferta interessante, vale negociar, porque ele está numa tiriça. Esse foi o termo usado, né, pela fonte do Lucas Colar. E aí ele termina, né, o pai do Wanderson, dizendo o seguinte: o Wanderson está trabalhando na fisioterapia para recuperar o 100% da sua forma física. E creio que ele é uma ajuda muito grande para o time do Roger Machado. Está aí a versão, né, do lado do jogador, do lado do empresário, do lado do pai do atleta Wanderson. E por isso, eu acho que a gente também tem que pegar agora e fazer. Já tinha feito, né? Quanto o Inter gastou para trazer jogadores agora na janela. O Inter contratou 5 atletas, né? O Tabata, o Clayton Sampaio e o Brian Aguirre, mais o Rogel e o Natan. Esses 2 últimos sem pagar nada, né? Apenas por empréstimo. E os 3 primeiros gastaram na casa dos 27, 29 milhões de reais. Tá? Eu não vou falar dólar e aí transferir para o real, porque senão fica muito complicado, tá? Mas eu vou falar tudo em números de reais, tá? O Internacional, ele arrecadou 62,8 milhões de reais. Ele consegue 21,4 milhões pelo Bustos, ele consegue 1,4 milhão pelo Robert Renan e ele consegue 40 milhões pelo Maurício.
Esses são os valores que o Inter recebeu agora em 2024 por negociar atletas. Aí tem o Paulo Vitor, tem outros jogadores menores que foram apenas de cedência por empréstimo, ou então negociações de saída. Tem também o Hugo Malho, que acabou o contrato, ele foi embora, e o Arangues, né, que fizeram um bem bolado para ele, então, ir para o Chile. Nessa matemática, né, 62,8 arrecadados contra 27, 29, eu vou botar 33,8 milhões no caixa. O Internacional, então, neste momento, fica o saldo, né, entre o que recebeu e o que pagou, 33,8 milhões. Lembrando que desses 62,8, o Inter ainda tem que atingir 130, que é o orçado na temporada. E isso tudo fica em cima também dos valores que perdeu, né, a partir das eliminações na Copa. Então tem muito para tirar ainda o Internacional em termos financeiros agora em 2024. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Vamos continuar conversando, sabe aonde? Nos comentários. O que tu acha, hein? Tem que botar o Brian Aguirre já de cara no jogo contra o Fortaleza? Tem que dar uma chance para o Natan, que vem treinando mais? Enfim, o que tu acha das declarações do pai do Wanderson, hein? Bota nos comentários e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu, forte abraço. Tchau.